E aí, minha gente, boa tarde, bom dia. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo. A paz do Senhor, que Deus te abençoe. Mais um dia para a glória de Deus. Amém? Nesse dia de hoje estamos aqui meditando a palavra do Senhor. E o livro é Neemias, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra. Guarda isso, fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Esse versículo específico, estou fazendo uma grande obra. É importante sabermos que quando a gente está fazendo uma grande obra, vai aparecer N coisas para distrair, tirar a gente do foco, né? Então nós temos que orar e vigiar, porque Neemias era um homem de oração. Neemias, ele conseguiu reconstruir os muros, porque ele tinha muita oração em depósito. Vamos ver no capítulo 4, que ele fala que ele clamou a Deus quando os inimigos vieram contra ele. E ele colocou, pediu a Deus que cercasse eles. Colocou pessoas para vigiar de dia e de noite, para que não fosse atacado, para que não destruísse o muro. Porque ele começou tampando as brechas, né? Então, quando a gente está em uma construção, a primeira coisa é tampar as brechas, para o povo de fora não ficar sabendo o que se passa dentro da sua casa com você. Você tampa as brechas, né? Tampa tudo, faz igual Neemias. Ele tampou as brechas, tampou o buraco que tinha. Então, eu vou dar uma resumida bem rápida. Neemias, no início do capítulo 1, ele era copeiro, né? E aí conta a história que ele estava servindo o rei. E aí vieram os irmãos dele de Jerusalém e falou que a cidade estava derribada, que estava toda queimada, que tinha destruído a cidade. E ele ficou muito triste, chorou. Aí ele foi orar, o semblante dele caiu, o rei perguntou por que ele estava triste, né? E ele pediu uma carta para poder ir visitar a cidade, para poder ver o que ele poderia fazer, se pôs na brecha, né, de Deus, o que ele poderia fazer para reconstruir a cidade onde ele havia, nascido. Os povos, os pais, os parentes dele eram de lá. Então ele estava em outra cidade, servindo o rei. E aí o rei deu essa carta para ele poder passar e ir até a cidade dele. Chegando lá, ele teve autoridade para poder fazer a reconstrução do mundo. Vamos ver aqui no capítulo 2, que o rei, no verso 4, ele fala assim: o rei me disse: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se é do teu agrado, do rei, e se do teu servo é aceita a tua presença, peço-te que me envie a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então ele soube falar com o rei, porque o rei perguntou para ele o que você queria, o que ele precisava. E ele falou que ele precisava. Então o rei disse que ele podia ir, que ele estava liberado. E aí ele pediu uma carta. Ele foi muito sábio, mas ele orou antes, tudo através da oração, entendeu? O mistério está na oração. Vamos ver que Sanbalat e Tobias, eles, quando ouviram isso, não se agradaram, porque ouviram, que o rei tinha liberado Neemias para poder edificar os muros de Jerusalém. E eles ficaram muito irados. E quando eles viram que o muro já estava ao meio, eles queriam fazer de tudo para parar aquela construção do muro. E estava indo bem a construção do muro, porque tinha os magistrados, que estavam junto com Neemias. Tinha o povo que estava ajudando ele, fez um mutirão lá, e o povo estava lá ajudando ele a construir. E o povo trabalhava sempre. Só que nesse período, Sanbalat e Tobias, os dois, iraram-se, ficaram com inveja dele, porque ele estava numa grande obra. E ele mandou essa resposta para eles 4 vezes, porque eles insistiram para ele deixar a construção e ir ter com eles. E ele manteve a mesma resposta. Vamos ver que
né, Neemias era um homem, além de ser um homem de oração, era um homem de posição. Então, ele tinha posição, ele tinha atitude, firmeza. Ele falou 4 vezes a mesma resposta, ele não mudou um tio sequer, não. 4 vezes ele repetiu a mesma coisa. Cada vez que eles mandavam uma carta lá, um mensageiro, convidando, né, ele para deixar o muro, Neemias mandava a mesma resposta para o mensageiro. Então, ele tinha em mente que ele estava em uma grande obra. Hoje em dia tem gente que está fazendo a obra, mas nem sabe se essa obra é grande ou não, porque ele não tem muito interesse. Porque se ele colocasse no coração dele, não, eu estou em uma grande obra, ele faria algo sobrenatural. Conseguiria mover céus e terras. Porque Neemias, um homem sozinho, ele conseguiu, né, mover, conseguiu carta com o rei, conseguiu passar pelos governantes até chegar lá e fazer o muro. E ele teve uma estratégia do céu, que foi tampar as brechas, para que os inimigos de fora não vissem o que estava acontecendo dentro da cidade. Estratégia. Temos que tampar as brechas, né? E as pessoas hoje em dia não querem saber disso. Elas querem fazer tudo de qualquer maneira, não tem compromisso com a palavra, e aí dá brecha, e aí o inimigo entra. Porque basta uma brechinha para o inimigo entrar. Às vezes, né? Aqui, ó, eles viram os inimigos, o que eles fizeram? Foram orar. Viu que o inimigo estava vindo? Foram orar. Eles não foram ter com o inimigo. Neemias, ele foi orar e pediu para que Deus, né, desse estratégia para ele. E Deus deu estratégia, ele colocou famílias no muro mais baixo, onde estavam abertas as portas, ele colocou famílias para cercar, tudo para tampar o quê? As brechas. Vou ler o capítulo 4 de Neemias para vocês entenderem melhor a história sobre os muros, porque hoje eu quero falar sobre os muros especificamente. Então, os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Tá vendo? Esse é o título que está na minha Bíblia. E diz o seguinte: isso sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira. E se indignou muito e escarneceu-se dos judeus. E falou na presença dos irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes a isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia. Vivificariam dos montões de pó e das pedras que foram queimadas? E estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Então, Sambalate estava com inveja. E Tobias, que era o amigo dele, estava também junto com ele, duvidou que esse muro ia ficar firme, que bastasse uma raposa em cima do muro que ia cair o muro. Então, duvidou que o muro ia ter firmeza, né? Colocaram defeito, porque uma pessoa quando está com inveja, ela coloca defeito, ela vê defeito, ela faz, né, N coisas, né, e ainda fica irritado, irado. Então, estava com inveja. E aí, aqui vai ver, ó, eu dou risada, gente, olha. O verso 4 vai falar assim: ouve, ó nosso Deus. Então, no verso 4 é uma oração. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados. Isso é Neemias orando. E caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça. E faz com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado. Pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se encerrou até a sua metade, quer dizer, o muro ficou até a metade. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então eles trabalhavam bastante para que aquele muro crescesse, ficasse até metade, né? E sucedeu que, vindo Sambalate, Tobias e os
arábios e os amonitas e os asdotitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tampar. Iraram-se de sobremodo. Quer dizer, os inimigos viram que estava tampando as brechas. Os buraquinhos que eles conseguiam ver do lado de dentro do muro, já não conseguia ver mais, já estava tampado. E eles ficaram muito irados, porque eles não iam ter mais acesso. Eles queriam saber o que estava acontecendo dentro da cidade de Jerusalém. Mas como Neemias já tinha tampado as brechas, eles ficaram nervosos, ficaram muito irados. Aí, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear a Jerusalém e para desviarem do seu intento, quer dizer, para desviarem da construção. Então é isso. Quando nós estamos em construção, nós temos que tampar as brechas, né? Fazer como Neemias fez, orar, tampar as brechas e não se desviar da sua construção, do seu intento, do seu propósito. Melhor dizendo, né? Do seu propósito. Neemias tinha um propósito. Ele tinha uma grande obra para fazer. Então ele tinha certeza do que ele estava fazendo e ele não queria se desviar do que ele estava fazendo. Porque ele sabia que aquilo que ele estava fazendo era a vontade do Senhor e agradar ao Senhor. Então ele era um homem fiel, temente a Deus. Então ele fez o que era certo. Quando os inimigos vieram tentar tirar ele para distrair, no capítulo 6, no versículo 3, vai falar: eu estou em uma grande obra. Era uma pessoa de posição, uma pessoa, não, eu não vou voltar atrás, eu estou em uma grande obra, eu não vou sair daqui, não vou me distrair, eu vou continuar, vou perseverar. No verso 9 vai falar: porém nós oramos ao Senhor nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. A pergunta é, deixa eu fazer uma perguntinha hoje, que eu ainda não fiz nenhuma pergunta. Você, quando vê que o inimigo está vindo em sua direção, você reúne com o seu povo, com a sua família e ora? Você chama o seu povo para orar? Você chama o seu povo para fazer um jejum? Para clamar ao Senhor dos Exércitos, para vir com misericórdia, para te socorrer, para te dar o livramento? Você ora, você tampa essas brechas através da oração? Neemias, ele reuniu o povo e foi orar. E colocou guarda de dia e de noite. Isso quer dizer, tinha gente orando de dia e de noite, intercedendo, guardando, para livrar dos inimigos. Estratégia. Gente, aqui no capítulo 4, ainda estou no capítulo 4, verso 14. Eu olhei, ele como líder, Neemias. Eu olhei e levantei-me e disse aos nobres. Neemias olhou, observou e chamou os nobres, os magistrados e o resto do povo. Não os temais. Palavra de ânimo do líder. O líder deu uma palavra de ânimo. Vendo os inimigos, ele falou: não os temais. Entendeu? Lembrai-vos do Senhor. Lembra do Senhor. Não fica com medo. Lembra do Senhor. Grande e terrível. Grande e terrível é nosso Deus. Eita Deus! Grande e terrível. E pelejai pelos vossos irmãos e vossos filhos, e vossas mulheres e as vossas casas. Então você tem motivo demais para você pelejar. Você tem motivo demais para você guerrear. Guerrear como? Orando. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltávamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos seus moços trabalhava na obra, e outra metade deles tinha as lanças, os escudos e os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os edificaram o muro, e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão, fazia a obra e a outra tinha arma. Estratégia, gente. Construindo o muro com uma mão e a outra mão tinha arma para guerrear. Vai ver que a guerra é tão grande que eles não poderiam parar. Eles não poderiam parar a grande obra. Então eles estavam com a mão construindo o muro
E a outra mão com a arma. Tá vendo o mistério aí? Tá entendendo? Tá pegando a visão? Eita Deus! Quando a gente está em uma grande obra, inimigos sempre vai ter inimigos, declarados e não declarados, vai ter inimigos, mas temos que estar vigilante, que nem esse povo aqui de Neemias estava vigilante, eles estavam construindo um muro, tampando as brechas do muro com uma mão e com a outra mão eles estavam com a espada, estava, né? Hoje a nossa espada é a Bíblia, né? A palavra de Deus. Estava ali, ó, pronto. Se viesse, eles estavam prontos para agir. Estratégia, não ia morrer. A pessoa que tem estratégia, ela não morre. A pessoa que tem fé, ela não morre. Não morre porque está vigilante. Não morre o quê? A fé. Se ela tem fé, não vai morrer a fé dela, né? Então, ela tá ali, ó. Tá com a espada na mão, ela tá vigilante, porque ela tá lendo a palavra. Ainda que venha ondas, né? Tempestades terríveis, mas se tiver com a espada na mão, você vence. Você vence a batalha, você vence a guerra. Vamos ver aqui mais abaixo, os nobres aqui, no 19, verso 19, os nobres e os magistrados e o resto do povo. Grande e extensa é a obra. Grande e extensa é a obra. E nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. Então eles estavam chamando o povo para ficar juntos, porque ia tocar a trombeta e eles tinham que estar perto uns dos outros, unidos. Para vencer tem que estar unidos. Então é isso, minha gente. Hoje nós aprendemos um pouquinho aqui, né, da palavra de Deus. Quero que vocês meditem melhor, né? Vou parar por aqui, porque senão o livro, né, a Bíblia é grande. Se for ficar falando aqui vai ser um vídeo muito extenso. Mas nesse dia de hoje, lembre-se que com oração, né, com jejum, com oração, tampando as brechas, né, não deixando nenhum buraquinho para o inimigo entrar, Deus dá vitória. Deus dá vitória. Eles tiveram vitória. Se você for continuar lendo a história, você vai ver que Neemias fez uma grande obra e obtiveram vitórias, né? Só que teve inimigos? Teve. Não pense que você está fazendo a obra de Deus e não vai ter inimigos. Vai ter inimigos, mas Deus é contigo. Amém? Lembrando que quando a gente vai fazer uma grande obra, a gente tem que colocar a casa em ordem, né? Organizar as coisas. Vamos ver que Jesus, antes de fazer a multiplicação dos pães, ele organizou, ele mandou as pessoas se sentarem, todas se assentarem no campo, antes de servir os pães e os peixes. Então é assim, antes de realizar uma grande obra, um grande milagre, temos que nos organizar, tampar as brechas, né? Colocar a casa em ordem. Aquela mulher da dracma perdida, o que aconteceu com ela? Ela perdeu a dracma dentro de casa, era dentro de casa. O que aconteceu? Ela organizou, foi limpar para poder achar a dracma. Então, tudo precisa de uma organização. A obra do Senhor tem que ter organização. Tem que ter perseverança, dia e noite em oração. E o inimigo é assim, a palavra do Senhor diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir. E eu resisto com a palavra. Com o jejum e oração, eu resisto o inimigo. E ele vai fugir de nós. É a palavra de Deus, toma posse. Você está em uma grande obra, está se levantando inimigo? Resista na palavra. Resista na oração. Resista na perseverança, no jejum. Resista. Tenha fé que você vai vencer. Não é fácil, mas também não é impossível. Deus pode fazer tudo quando a gente coloca a nossa fé em ação. Ele pode todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe. Medite na palavra do Senhor. Lembre-se, tampa as brechas. Tampa as brechas. Amém?